Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje nós vamos comentar o resultado do segundo turno das eleições de 2016 aqui na Grande Vitória. O resultado em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Os prefeitos eleitos, como que foi aí esse momento de disputa, né? Enfim, muitas reviravoltas no jogo político aqui em Vitória. Os meus convidados para conversar sobre esse assunto é o presidente do Instituto Futura, José Luiz Rico, e também o jornalista e comentarista político Luiz Trevisan. O programa Jogo Limpo já está no ar. Não sai daí não. É isso, como nós anunciamos na abertura do programa, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do programa Jogo Limpo o presidente do Instituto Futura, José Luiz Rico. Rico, bem-vindo, muito bom tê-lo de novo. Muito obrigado pelo convite e vamos aí ver se a gente conversa sobre a eleição, né? Isso aí. E também o jornalista, comentarista político, Luiz Trevisan. Bem-vindo, Trevisan. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Muito obrigado. Olha, acabamos de sair de um processo eleitoral cheio de reviravoltas, na verdade. Mudanças eleitorais, mas nós fizemos essa análise no primeiro turno também e mais uma vez o Instituto Futura, vamos dar aqui os parabéns ao Instituto Futura, acertou todas, não, Rico? Acertamos todas, estamos muito satisfeitos, agradecer muito a nossa equipe, foi um trabalho muito interessante, desgastante, tenso, mas que, como no primeiro turno, resultou em proximidade dos resultados eleitorais muito grande. Isso nos satisfaz muito, porque isso é a nossa tarefa, né? A nossa tarefa é informar com a maior credibilidade possível os resultados que a gente levanta. Né? Trevisan, alguma grande surpresa, ao seu ponto de vista, nesse resultado aqui na Grande Vitória? Bom, a primeira eu queria pegar a deixa do Rico e parabenizar os institutos que, de modo geral, não só aqui na Grande Vitória, no estado, mas no país, tiveram uma evolução muito grande, uma margem de acerto muito grande, muito significativa. Isso, para mim, espelha uma evolução da metodologia, da forma com que as pesquisas são aplicadas. Talvez o Rico depois possa até detalhar mais o que mudou, o que se inovou das últimas eleições para cá. Para tamanha precisão, né, talvez. Mas em termos de... Lógico que a eleição foi cheia de surpresas, né? Aquela reviravolta na Serra estava esperada, mas não era uma coisa confirmada ainda, era meio instável, meio incerto. A eleição em Vitória, por um momento, na reta final, houve a impressão de que o Amaro até poderia virar, né, pelo clima que se sentia, mas manteve-se o Luciano, que, aliás, eu previa que o Luciano iria se eleger, porque o perfil do eleitorado de Vitória se aproxima mais dele do que do Amaro, e acabou tendo que o Amaro foi rejeitado em algumas áreas da cidade, nas áreas chamados pontos nobres da cidade, Ilha do Boi, Jardim Camburi, Jardim da Penha. Então ele teve uma votação significativa. A votação a votação do Max era esperada e uma surpresa lá, aquela reviravolta que não foi tão surpresa assim, porque já vinha se desenhando em Cariacica aquela reviravolta do Juninho também em relação ao primeiro turno. Foi uma surpresa, mas não tão grande assim. Agora, falando até um pouquinho, a gente vai avaliar agora alguns números, né? Os números do segundo turno e até comparando um pouquinho com o primeiro turno. Começando por Vitória, né? Vitória, Luciano Rezende venceu a eleição, né? Com uma vantagem aí de 4.400 votos nesse segundo turno. A diferença no primeiro turno passava de 15 mil pontos, né? 15 mil votos válidos. Isso mostrou que o Luciano perdeu força e Amaro ganhou um pouco mais de espaço? É isso, Rico? Eu acho que o Amaro teve uma campanha no segundo turno muito melhor que ele fez no primeiro turno. Agora, tem um detalhe, até no que a televisão falou, que eu acho que explica o porquê de Amaro não ter conseguido vencer. É o seguinte, desde a eleição, eu moro em Vitória desde 89, então desde a eleição de Paulo Artung, mas acredito que na de Hermes, que foi antes também, que o prefeito eleito de Vitória tem que ganhar a região norte. Né? Se ele não ganha a região norte, quem não ganha a região norte não consegue se eleger prefeito. Eu até na outra conversa que nós tivemos, nós falamos um pouco isso. Verdade. Eu disse até que seria a primeira vez que um candidato poderia ser eleito
não pela região norte. Mas ocorreu que no final acabou o candidato sendo eleito pela região norte. Você pega um mapa que hoje está publicado até nos jornais, você vê claramente que a região nobre da cidade foi quem elegeu o Luciano. Ou seja, o Luciano ele teve mais votos em bairros mais populosos, não é isso? Mas em quantidade o Amaro teve mais votos, não foi isso? Amaro teve mais bairros e Luciano nos bairros mais populosos. Mais populosos e com renda mais alta. E com renda mais alta. É o perfil mais do prefeito Luciano Rezende, né, o atual prefeito. A cidade de Vitória, ela tem um eleitorado muito diferente das outras cidades. O eleitorado daqui é muito mais politizado, participa muito mais do processo eleitoral. Então, isso favoreceu a candidatura do Luciano, já que existia um grande preconceito em relação ao Amaro Neto, por conta do programa de televisão que ele fazia sobre segurança. Então, acho que isso beneficiou muito o candidato Luciano e ele acabou sendo reeleito, bem reeleito, numa eleição, vamos combinar, né? Muito dividida, né? Muito dividida. A cidade está muito dividida. Até a pergunta que eu faria agora para o Dr. Bizan, é um desafio para o prefeito eleito Luciano Rezende administrar a cidade muito dividida. 4 mil votos de diferença, é uma cidade que está bem dividida em que o prefeito queria que administrasse. Sem dúvida, eu acho que é um alerta ao prefeito Luciano. Ele vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que melhorar a gestão dele. Porque no frigir dos ovos, como se diz, ele quase perdeu a eleição, quer dizer, um prefeito razoavelmente bem avaliado, com mandato, com a máquina na mão, ele quase perde uma eleição, digamos, para quase um aventureiro, né, em Vitória, porque é um iniciante, é deputado e tal, mas novo, é um político, né? sem muito... a população não conhece muito o Amaro, passou a conhecê-lo mais em função da campanha, mas não conhecia muito. Viu o Amaro ali do programa, a não ser aquele segmento que assiste o programa que ele faz na televisão, programa noticioso policial, enfim. Mas, do modo geral, ele não tinha muito conhecimento, não era muito conhecido na cidade. E eu acho que isso aí é um alerta para o prefeito Luciano, que ele vai ter que se reinventar, vai ter que melhorar a gestão dele, porque ele vai ter que inovar, né? Eu acho que ele vai ter que, sobretudo, parar também com esse discurso de que Vitória é uma cidade perfeita, a educação... Tudo em primeiro lugar. Tudo em primeiro lugar, a saúde em primeiro lugar, a segurança em primeiro lugar. Não é bem assim. A realidade revela que não é bem assim. Ele vai ter que mudar esse discurso e postura. Tem um recado para ele, como o presidente falou. Tem um recado, e mais, tem o recado da parte pobre da cidade. Ele precisa se dar conta de que ninguém sobrevive só na parte nobre da cidade. A parte pobre está pedindo um pouco mais de atenção. Um pouco mais de atenção. Talvez ele tenha que se direcionar, talvez esse próximo mandato, um pouco mais, não abandonar essa região de área mais nobre, a região nórtica do município, mas também dar um pouco mais de atenção para essas outras áreas, né? Esse seja talvez o recado. Eu acho que essa eleição marcou a volta da cidade dividida, que foi quando a eleição do João Coser, quando ele foi eleito, o discurso dele era exatamente da unificar a cidade. Eu acho que essa eleição voltou a cidade dividida. Voltou a ser dividido. Esse é o grande desafio, sem dúvida alguma, do prefeito eleito Luciano Rezende. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta, vamos continuar falando, comentando o resultado do segundo turno das eleições 2016 aqui na Grande Vitória. Não sai daí, a gente já volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV e a gente continua conversando, recebendo aqui nos estúdios do programa o presidente do Instituto Futura, José Luiz Orrico, e o jornalista comentarista político Luiz Trevisan. No bloco anterior a gente comentou um pouco sobre Vitória, né? Sobre essa provável vitória de Luciano Rezende no segundo turno. Uma última pesquisa, né, no segundo turno aí deixou uma margem que Amaro poderia ganhar, mas enfim, Luciano Rezende foi eleito, ou seja, o resultado em Vitória mantém, né? A gente continua com o prefeito atual, Luciano Rezende. Agora falar um pouquinho de Vila Velha. Eu acho que é o único município, eu acho que vocês concordam comigo, que nós tínhamos já a impressão que mais ou menos o resultado não poderia mudar. Estava mais ou menos certo, né? Era o único prefeito em que o atual, aliás, o único município em que o atual prefeito não poderia mudar, já que o prefeito atual perdeu já no primeiro turno, né? Então, os outros, o atual prefeito participava do pleito para uma reeleição, né? E lá
o resultado parece que estava mais certo. Max Filho venceu com 119.872 votos, 58%, contra Neucimar Fraga com 83.622 votos, ou seja, uma diferença aí de mais de 36 mil votos no resultado do segundo turno. Ô Rico, previsto, não é? Previsto. E basicamente pelo seguinte, lá você tinha duas candidaturas extremamente conhecidas. Então, não tinha um prefeito que podia trabalhar a máquina como ocorreu em outros municípios. As pessoas eram conhecidas, ex-prefeitos, ex-deputado, o Max até ainda deputado federal. Então a eleição lá começou, quando começou o segundo turno e quando terminou, a nossa primeira pesquisa e a nossa última pesquisa e o resultado eleitoral são os mesmos. Não houve alteração. A campanha não conseguiu fazer alteração nem a favor do Max para aumentar a diferença, nem a favor do Neucimar para diminuir a diferença. Foi uma campanha muito difícil, né? Porque foi uma campanha com muito pouco dinheiro. Então foi uma campanha muito de rua. E na rua, dois políticos extremamente conhecidos, não houve movimentação de voto, né? E essa tem um ponto muito interessante que a gente pode comentar aqui no programa, é que pela primeira vez uma campanha, um processo de eleição, né, eleitoral, passa por essa nova reforma, por essa reforma política, né, em que não pode ter doação de empresas. Isso mudou muito a realidade, a gente viu isso nas urnas, nós comentamos isso, né, Rico, no programa anterior, quando nós falávamos sobre o resultado do primeiro turno das eleições. Uma campanha em que a gente via pouca coisa na rua, movimento bem tímido, enfim. Trevisan, ainda falando de Vila Velha, Neucimar Fraga, né, o candidato que tentava aí, tirar um pouco dos votos, que mostrava as pesquisas, até mesmo o resultado do primeiro turno de Max, da vitória de Max, né, e dele estar mais à frente, ele não conseguiu desconstruir o candidato com as suas... Porque ele foi muito incisivo nos próprios debates. Aliás, eu acho que a dupla que saiu na frente aí nos debates mais acirrados foi em Vila Velha, não é? Sem dúvida. Polarizaram muito. Polarizaram muito. Mas o Max tem um recal bom, né? Sempre teve um bom recal. Eu acho que já veio meio, historicamente, meio blindado. Ele conseguiu construir um arco de alianças interessante no segundo turno. Porque no primeiro turno houve um momento que ele estava, quando ele lançou a candidatura dele, foi até meio surpresa, né? Em cima da hora, né? Em cima da hora, ele meio que sozinho ali, só o PR do lado dele. Mas o Neucimar não conseguiu desconstruir essa boa imagem que o Max tem, que até tem uma linha familiar, né? Um histórico, vem desde o Max Mauro, pai governador do estado, que tem uma boa imagem, uma boa história. Enfim, e no segundo turno eu acho que o Max conseguiu juntar gente que ele estava meio sozinho, conseguiu forças de apoios importantes, se bem que tem uma tese, né? Que é a tese até do governador Paulo Artung, que ele dizia, apenas para reflexão, o governador Paulo Artung costuma dizer o seguinte: a melhor coisa que tem numa eleição é você ganhar a eleição no primeiro turno, porque você vai com o seu bloco. A pior coisa que tem é você ganhar uma eleição no segundo turno, porque você tem que acomodar um monte de gente que não estava no seu bloco, e aí você tem que depois, né, atender essas pessoas, essas lideranças de alguma forma. Mas, enfim, eu estou falando isso de um plano geral, né? Voltando à questão de Vila Velha, o que me surpreendeu um pouco foi antes, no primeiro turno, que eu achava que o prefeito Rodinei, que é o prefeito sério, um cara que fez uma administração séria, embora tenha a crítica de que não seja político, ele não sabe rir, ele não sabe se portar como político, mas ele fez uma gestão séria, que me pareceu equilibrada e tal, sem muito arrobo, mas uma gestão séria. E eu acho que a votação dele ficou bem abaixo do que se esperava lá no primeiro turno. Mas, enfim, é essa a consideração que eu tinha em relação à Vila Velha. Só reafirmando o que ele falou do Rodinei, eu tive próximo algumas vezes, o Rodinei talvez tenha sido o melhor prefeito dessa última gestão, desses últimos 4 anos. A Prefeitura de Vila Velha não está endividada, ele mandou funcionário embora, diminuiu o Estado, vai entregar uma prefeitura em condições do Max tocar, sem ter que olhar para trás, sem ter que olhar para a dívida. E isso, não teve a capacidade de mostrar para a população que fez isso. O que ele fez. Eu acho que foi o erro dele.
ele não conseguiu passar para a população o que ele realizou, esse saneamento financeiro, essa gestão equilibrada que o Rico está falando. Quando ele não conseguiu fazer isso, perdeu a eleição. Talvez tenha sido um mix aí da postura do prefeito com uma falha na comunicação da prefeitura. Eu acho que é muito mais uma falha de comunicação da prefeitura mesmo. Eu não diria que é nem falha de comunicação, eu diria que talvez ele não tenha, prefeito, não tenha priorizado um investimento na questão da imagem, da gestão dele, das realizações que ele fez. Ele não conseguiu, de alguma forma, passar isso ou não priorizou isso. De repente, na questão de ajuste de orçamento dele, ele deu uma prioridade no equilíbrio fiscal, financeiro e não investiu muito nessa questão da imagem. E os adversários usaram muito aquela história da viagem. A viagem, quando ele fez debaixo d'água. Surfaram nessa situação aí. Surfaram um pouco e ele não soube se defender, mostrando que aquilo foi uma coincidência e que ele fez um trabalho muito bom na prefeitura. Sim. Eu, pessoalmente, acho que é uma pena, porque você ainda tem no Brasil essa possibilidade de uma pessoa que é séria e honesta não se dá bem porque não soube se comunicar, não soube conversar com a cidade. Foi lamentável. Ele não conversou com a cidade. Não conversou com a cidade. Talvez tenha ficado muito encastelado na prefeitura, fazendo uma boa gestão, que vocês mesmos colocaram, mas falhou esse feedback. Mostra que isso não é tudo. É preciso você conversar com a cidade. E ele não conversou com a cidade. Ele não conversou. E essa pode ser talvez a maior falha de um gestor público, né? Porque se você administra uma máquina pública, você tem que dar retorno para a população e mostrar o que você tem feito, né? Então talvez ele tenha falhado nesse quesito, infelizmente, né? Infelizmente. Agora, nesse resultado em Vila Velha, qual é o grande desafio que Max tem pela frente? É um município difícil de administrar, pouco recurso, né? O que vocês acham sobre isso? O desafio é manter a prefeitura com uma estrutura financeira que dê conta de fazer as coisas que tem que fazer, né? O maior desafio dos novos prefeitos, para mim, é fiscal. O Max entra com a possibilidade um pouco melhor, mas com um orçamento muito reduzido para aquele tamanho de cidade, para aquele tamanho de população. Concordo, acho que é por aí. Ele tem que fazer o equilíbrio fiscal, mas a receita é pequena comparativamente. É um município que tem muitos problemas urbanos, né, de saneamento mesmo, problema de água, né? A questão, nós temos uma crise hídrica aí que não deu para avaliar bem. Né? A questão dos alagamentos, das enchentes, alagamentos, né? As inundações. É um município que tem históricos problemas de saneamento, de alagamento. Enfim, a mobilidade urbana de Vila Velha precisa avançar também. É mais um paradoxo para o prefeito, né? Porque a área talvez que ele tenha mais investido, nosso tempo está terminando, mas a área que ele mais tem investido, que foi a questão das bombas, né? Daquela estação de bombeamento, não tivemos chuva, estamos numa crise hídrica, sem chuva, ele não pode nem ser avaliado nisso. Nem testado nisso. Um grande azar, talvez, para o prefeito também, não é verdade? Também, tem esse fator. Ou não, né? Ou não sabe o que ia acontecer, né? É verdade. A gente vai para um rápido intervalo, vamos continuar conversando no próximo bloco com os nossos convidados sobre o resultado aí do segundo turno das eleições de 2016. Não sai daí, a gente já volta. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje comentando o resultado do segundo turno das eleições de 2016. A gente continua aqui com os nossos convidados, né? O presidente do Instituto Futura, José Luiz Henrico, e também o jornalista, comentarista político, Luiz Trevisan. Vamos falar agora sobre Serra e Cariacica, dois outros municípios da Grande Vitória, que tiveram uma verdadeira reviravolta no resultado das eleições, né? Começando por Serra. Sérgio Vidigal estava na frente no primeiro turno com 107 mil votos e contra Aldifas com 96 mil. O resultado inverteu, né? O Sérgio Vidigal manteve a mesma quantidade de votos, mas Aldifas teve 112 mil votos, uma diferença aí de 5 mil votos. Parecido, talvez, com Vitória, mas não na diferença, na inversão, mas na diferença de votos, bem parecido. Perdeu ganhando o Sérgio Vidigal, o Rico? Eu não sei, nós vamos ter que ver como é que vai ser esse segundo governo do Aldifas, né? Eu acho que o Aldifas foi beneficiado por incrível que pareça, pela doença que ele teve. Foi um negócio muito grave. Se dizia até quando ele adoeceu que ele podia falecer, né?
ele mudou a campanha dele no segundo turno, onde ele cresceu, ele voltou a campanha dele para uma campanha mais messiânica, uma campanha mais voltada para as classes mais populares na Serra, que é a maioria da população da Serra. E me parece que era onde o Sérgio Vidigal tinha muito mais votos. Me parece que esse foco numa campanha mais messiânica e na classe D e E ajudou muito na eleição do Aldifas. E o que dá para entender aqui também, como a votação de Sérgio Vidigal praticamente manteve a mesma, ele teve aí um acréscimo de pouco mais de 29 votos, se não me engano, 29 votos a mais do que o resultado do primeiro turno. Ou seja, praticamente não mudou mesmo, né? Será que o Aldifas, então, Trevisan, ele conseguiu pegar esses votos das pessoas indecisas na cidade e transformar, alinhar isso para ele? De certa forma, sim, ele conseguiu, como o Rico bem colocou, ele conseguiu penetrar nas camadas mais populares, fez uma campanha messiânica, como ele disse, né? Deus me preservou para ter mais um mandato de 4 anos. Os adversários até diziam, puxa, mas o Aldifas colocou a Bíblia no debate, botou a Bíblia no debate, botou a religião no debate. De certa forma, sim, mas enfim, o homem é o homem à sua circunstância. Ele teve um momento de doença, aproveitou, ficou na UTI, a doença acabou blindando ele de críticas. O Vidigal reclamou muito disso, de que você não pode criticar um sujeito que está na UTI. Como é que você vai criticar, falar mal da gestão, ou fazer críticas, observações em relação à gestão? Turno, né? Isso aí acabou blindando o Aldifas. E num segundo momento, o Aldifas fez a coisa que me pareceu certa. Ele foi para a rua mostrar que tinha vitalidade para ter um mandato. No primeiro momento, numa eleição que ele poderia ter perdido no primeiro turno, ele conseguiu, graças à doença, por vias indiretas, né, ele conseguiu reverter isso aí, e no segundo mostrou vitalidade. Há quem diga também que teve o fator máquina, né, o peso da máquina na reta final, quando a coisa estava bem equilibrada, isso aí também conta. E a Serra é um município muito especial, porque os dois candidatos têm a mesma base de eleitor. O eleitor que vota num, o eleitor que vota num votaria no outro. Se um não fosse candidato, o outro teria 200 mil votos. Entendeu? Como o Sérgio foi candidato em 2008 e teve 96% dos votos válidos. Entendeu? Isso era muito claro. Então, os dois têm a mesma base, o mesmo perfil, o mesmo eleitorado. E aí o que mostrou a diferença, eu acho que foram as duas coisas. A campanha messiânica do Aldifas, o cara que não podia ser criticado, e a máquina, que a máquina é a máquina, né? Não tem jeito. Nós tivemos 3 prefeitos reeleitos da Grande Vitória. Serra, inclusive, além de ter sido o município que pela primeira vez teve segundo turno, né, na história da cidade, além disso, ainda tem o quesito de ter sempre essas duas lideranças alternando o poder já por muitos anos. Desde 96. Desde 96, ou seja, é um município que já... 20 anos. Ou seja, por 20 anos essas duas lideranças alternam o poder na cidade, né? Então, é um fla-flu político. É um fla-flu político. E eles trabalham bem, porque eles não deixam surgir uma terceira liderança. Uma terceira liderança. Não deixam surgir. É verdade. Bom, agora falando um pouquinho sobre Cariacica, né? Um outro município que teve uma grande reviravolta aí. Marcelo Santos estava na frente no primeiro turno com 71 mil votos contra 59 mil de Juninho. E isso se inverteu, né? Terminamos aí o segundo turno com Juninho com 91 mil votos contra Marcelo Santos com 82 mil votos. Uma diferença de 8.700 votos. Também já previsto pelo Instituto Futura, não é, Rico? Nós previmos, no final, nós acompanhamos a eleição, no segundo turno foi se aproximando, as retas foram se encontrando, e o Juninho também provavelmente usou a máquina, também a máquina deve ter favorecido, e ele acabou se reelegendo, né? Teve essa chance de se reeleger. Agora, Trevisan, o episódio lá em Cariacica, talvez o único episódio que tenha tido uma situação mais séria do que essa, com a questão dos tiros lá contra o carro do candidato Marcelo Santos, que teria sido talvez almejado, enfim, né? Rolou muitos comentários no meio político e no meio da sociedade sobre essa questão. Você acha que isso também atrapalhou o candidato? Eu acho que isso influenciou. Influenciou decisivamente, porque num primeiro momento, quando houve o atentado, o suposto atentado, todo mundo, a tendência era de emocionalizar o voto em favor do Marcelo, a vítima. Num segundo momento, quando começou a ser questionado se houve mesmo o atentado,
começou a haver uma inversão. A vítima passa a ser algoz. Isso aí criou uma situação cinzenta, nebulosa, eu diria. Você hoje não sabe exatamente o que aconteceu, se aquele atentado foi mesmo um atentado, se aquilo não foi um atentado. O fato é que, num segundo momento, me parece que ficou no conceito, na cabeça de boa parte do eleitorado, ficou na cabeça de que aquele atentado não ocorreu, que aquilo teria sido uma armação. Eu acho que, de certa forma, essa nebulosidade, essa coisa imprecisa, essa dúvida, acabou favorecendo o Juninho. É muito mais que a máquina. Acho que o atentado foi fundamental, porque a diferença era muito grande, era a maior diferença no início do segundo turno. Teria sido um tiro no pé, aquilo? Talvez, famoso, né? Um tiro, Talvez um tiro pela culatra, não sei. Um tiro mas enfim, pela culatra. Foram 2 tiros que mudaram a eleição. Que mudaram a eleição de Cariacica. Era mais de 13 mil votos, se não me engano. São 2 eventos. A doença mudou a eleição na Serra e os tiros mudaram a eleição em Cariacica. Tá certo. Nosso tempo já encerrou, infelizmente. A gente teria muito mais coisa para a gente conversar aqui sobre o resultado do segundo turno das eleições 2016. Quero agradecer muito ao nosso presidente do Instituto Futura, Zé Luiz Rico. Obrigado, Rico. Estamos à disposição. Foi uma alegria recebê-lo também ao Luiz Trevisan, o nosso jornalista, comentarista político. Obrigado. Falando um pouco aí sobre esse resultado, comentando um pouco com a gente sobre o resultado das eleições 2016 nesse segundo turno. E lembrando a você que nos acompanha pela Imagem TV, nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, com 2 reprises todos os dias, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Você também pode assistir pela internet, o endereço é imagem.tv.br/ao vivo. O tempo já esgotou. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.